Como está o desempenho da RTX 3060 de 12 GB em 2025? 4 anos depois de lançada, a placa continua bastante popular. O maior indicativo disso é que no momento de gravação desse vídeo ela está em segundo lugar na pesquisa de hardware da Steam, ficando atrás só da 4060 e com quase 5% do total de usuários da plataforma, o que é muita coisa. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a placa e também testar em mais de 20 jogos, a maioria recente. Mas antes de seguirmos adiante, uma palavrinha do nosso patrocinador. Chave do Windows no precinho, sem burocracia e sem dor de cabeça é na gvgmol.com. Se você usar o nosso novo cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site, o Windows 11 Pro tá saindo por R$ 137,00, Windows 11 Home R$ 121,00 e tem também o Windows 10 LTSC por R$ 66,00. A instalação é simples e descomplicada. Depois do pagamento você vai receber o código na página de pedidos do site, inserir o código no sistema operacional compatível e imediatamente o seu Windows será ativado. O link da GVGMOL estão na descrição do vídeo. Uma das grandes vantagens da 3060 com certeza são os 12 GB de VRAM. Eu lembro que na época o salto de desempenho em relação à 2060 não era muito grande, mas ter o dobro de VRAM era algo impressionante. E é uma anomalia dentro do histórico da Nvidia. A própria 2060, que é a 60 anterior, ela tem só 6 GB de VRAM, e se a gente pegar as placas 60 seguinte, a 4060 e 5060 tem apenas 8 GB de VRAM. E até hoje não se sabe exatamente por que a 3060 tem tanta VRAM assim. Se fosse hoje em dia, a Nvidia estaria nem se importando com isso, tacava mesmo 6 GB, vocês que se viram aí. Mas nessa época a empresa se importava muito com o público gamer, ela ainda não era só focada em IA como hoje em dia. O fato é que a 3060 tinha uma interface de memória de 192 bits e por isso a Nvidia tinha a opção de colocar 6 módulos de memória de 1 GB, totalizando 6, ou então de colocar 6 módulos de 2 GB, totalizando 12, e acabou ficando com 12 GB. E tinham também alguns outros contextos da época, como por exemplo, era a plena pandemia, com a galera fazendo ali o boom de mineração de criptomoeda. Eu acho que a Nvidia quis acenar para esse público também, tanto é que para você conseguir encontrar uma 3060 de 12 GB um mês depois do lançamento era quase impossível, a galera comprou todas as placas que tinham disponíveis, e também a questão da concorrência. A AMD estava vindo com a RX 6600 e, se não me engano, a 6600 XT com 8 GB de VRAM. A galera ia reclamar, né? Então a Nvidia acabou colocando logo 12 GB de VRAM. Independente do motivo, esse 12 GB de VRAM da 3060 é o que a torna interessante para muitas atividades profissionais hoje em dia. Render 3D pesado, também edição de vídeo com muito efeito. Porque assim, tem algumas atividades que o chip gráfico melhor, claro que vai ser bacana. A memória mais rápida vai ser bacana, mas tem uma questão: se falta VRAM, simplesmente vai crashar a sua atividade, seu trabalho, simplesmente você não vai conseguir trabalhar, vai ficar muito lento. Então, às vezes, em algumas áreas, em alguns tipos de trabalho, é melhor ter mais VRAM do que ter uma placa mais poderosa. Em jogos, esse tanto de VRAM não vai fazer tanta diferença, pelo menos não no segmento que a 3060 acaba atuando, que é em 1080p, é em Full HD. Mas bora deixar isso aí para um outro vídeo que eu quero fazer discutindo se 8 GB de VRAM é o suficiente hoje em dia. Por enquanto, bora para os testes da 3060. O setup usado para fazer os testes vai estar completo na descrição do vídeo, mas para resumir é um Ryzen 7500F, 32 GB de RAM DDR5 e um RTX 3060 12 GB Dual Fan da ASUS. Vamos começar com Alan Wake 2, que para mim continua sendo um dos jogos mais bonitos dessa geração. Em 1080p no preset alto e com DLSS em qualidade, o jogo fez 58 FPS de média e 48 FPS no 1% low. A Valve no preset épico e DLSS qualidade, a média é 44 FPS e 25 FPS no 1% low. Diminuindo o preset para o alto, essa média sobe para 58 FPS, mas 1% low ainda continua meio capenga com 37 FPS. Clair Obscure Expedition 33. Caralho, o jogo é bom, dei uma testada nele, mas que nome é esse? Em 1080p no Epic DLSS qualidade, a média é de 51 FPS e 1% low 35 FPS.
No benchmark do Cyberpunk 2077 no Ultra, que usa automaticamente FSR2 em qualidade e Ray Tracing desligado, a média foi 83 FPS e o mínimo 69. Se a gente usar o preset Ultra RT, que usa DLSS qualidade em vez de FSR, e também é um preset que ativa o Ray Tracing, a média fica em 51 FPS e 45 FPS no mínimo. Doom The Dark Ages é um daqueles jogos recentes que é obrigatório usar Ray Tracing, inclusive o jogo nem roda se sua GPU não tiver suporte de hardware para essa tecnologia. Em 1080p no Ultra e DLSS qualidade, o jogo faz 65 FPS de média e 52 FPS no 1% low. Só de zoeira eu ativei o Path Tracing para ver como é que ficava nesse novo Doom e cara, a média caiu para 18 FPS com 1% low de 13 FPS. Não dá para rodar muito bem não. Dragon Age The Veilguard no alto e com DLSS qualidade fez a média de 71 FPS e 1% low de 55 FPS. Ativando o Ray Tracing para reflexo e oclusão de ambiente, o FPS cai para 58 na média e cai também para 50 no 1% low. Fortnite eu quis trazer porque é um jogo que está sempre recebendo atualização gráfica e é bem pesado quando ele está com tudo no máximo. Usando o DirectX 12, preset épico, DLSS qualidade e Ray Tracing de hardware ativado, a média foi 58 FPS e 1% low 37 FPS. Warzone é outro jogo que cai nessa mesma categoria do Fortnite, tá sempre sendo atualizado. No preset gráfico extremo e DLSS desligado, a média foi 78 FPS e 1% low 53 FPS. Ligando o DLSS em qualidade, essa média sobe para 110 FPS e 80 FPS no 1% low. É um jogo muito bem otimizado ao meu ver. Eu trouxe Gears of War Reloaded porque eu pensei que era um remake e que seria pesado graficamente, mas não é bem o caso. De qualquer forma, em 1080p no Ultra, com DLAA, que é tipo o DLSS usado na resolução nativa, em vez de numa resolução mais baixa para fazer o upscaling, a média foi 134 FPS e 93 FPS no 1% low. God of War Ragnarok no Ultra e DLSS em qualidade, a média foi 105 FPS e 84 FPS no 1% low. Hellblade 2, um jogo muito pesado e ao meu ver também um dos jogos mais bonitos dessa geração, em 1080p no alto com DLSS qualidade, a média foi 53 FPS e 1% low 38 FPS. Horizon Forbidden West no alto e DLSS qualidade, a média foi 59 FPS e 44 FPS no 1% low. Indiana Jones e o Grande Círculo é outro jogo que só roda se sua placa de vídeo tiver suporte para Ray Tracing no hardware. Em 1080p no Ultra e DLSS qualidade, a placa fez 66 FPS de média e 49 FPS no 1% low. Kingdom Come Deliverance 2 em 1080p no Ultra com DLSS qualidade, a média foi 69 FPS e 1% low 57 FPS. Silent Hill 2 Remake no Epic DLSS qualidade, a 3060 fez a média de 56 FPS e 44 FPS no 1% low. Spider-Man 2 no alto, DLSS qualidade e Ray Tracing desligado, a 3060 faz a média de 89 FPS e 1% low de 52 FPS. Se você ativar o Ray Tracing no alto, a média fica 67 FPS e 44 FPS no 1% low. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered no preset alto e DLSS qualidade, a média foi 62 FPS e 41 FPS no 1% low. O que me surpreendeu nesse jogo é o quanto ele é mal otimizado. GTA V Enhanced, para quem não sabe, é a versão com melhorias gráficas e Ray Tracing, dando uma volta pela cidade e fazendo as missões iniciais do jogo, usando o preset gráfico muito alto, usando Ray Tracing no máximo e DLSS desligado, a média foi 64 FPS e 1% low 50 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, a média sobe para 88 FPS e 1% low 71 FPS. The Last of Us Part 1 em 1080p no Ultra e DLSS desligada, a média foi 55 FPS e 44 FPS no 1% low. Se a gente ativar o DLSS em qualidade, essa média vai para 70 FPS e 56 FPS no 1% low. Comparado com quando o jogo foi lançado, até que o desempenho tá muito bom. Eles realmente otimizaram o jogo ao longo do tempo. Para finalizar, vamos de The Last of Us Part 2, um jogo odiado por muita gente, mas que eu gostei bastante. Eu recomendo que vocês joguem. Usando o preset muito alto e DLSS qualidade, a média foi de 84 FPS e 62 FPS no 1% low.
Confesso que eu fiquei surpreso com o desempenho da 3060, eu esperava bem menos da placa. E olha que eu uso ela constantemente no meu mini PC, que fica aqui do lado e eu uso no dia a dia para editar vídeo, etc. Só que eu não jogo muito com ela, né? Eu jogo mais jogos leves, sei lá, Ragnarok, tô jogando Silksong. E eu pensei que pelo fato de já ser uma placa que tem uns 4 anos de vida, os jogos mais recentes ela ia penar mais. É claro que ativando o Ray Tracing, como vocês viram aí, ela sofre bastante, mas eu diria que nem a placa 60, nem a 4060, nem a 5060, que eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas eu já vi vídeos, elas não são para rodar Ray Tracing, pelo menos não em jogos, sei lá, do ano do lançamento dessas placas. Uma outra coisa que eu percebi é que jogos que na época de seu lançamento não estavam rodando bem na 3060, The Last of Us Part 1, Alan Wake 2, Hellblade 2, esses jogos hoje estão rodando muito bem. Eu acho que eles foram otimizados com o tempo e os próprios drivers da Nvidia também foram otimizando ainda mais. É por isso que eu fiquei surpreso com os testes da 3060. Para mim é uma placa que está acima do que eu esperava e tá rodando muito bem até jogos atuais. É claro que você vai ter que fazer algumas concessões, colocar ali no preset alto em vez de ultra, ligar o DLSS em todo o jogo, mas para uma placa que já tem 4 anos de idade, tá rodando muito bem em jogos recentes, jogos atuais. É isso, obrigado pela companhia de vocês. Se você chegou até aqui no final do vídeo, então é porque você gosta do meu conteúdo. Não esquece de comentar alguma coisa, dar like, compartilhar com algum amigo. E se você tiver condição financeira, faça que nem as pessoas que estão aqui no canto e se tornem membros aqui do canal. Que assim você me ajuda a cada vez trazer mais conteúdo e de forma mais independente. O meu sonho é que esse projeto aqui, ele se torne independente de publicidade, se torne independente de marcas, para que eu possa fazer o conteúdo sempre da forma mais livre e pensando mais mesmo nas informações e no que eu quero passar para vocês do que pensar em publicidade, etc. Então, se você puder, contribua financeiramente, e se não puder, simplesmente contribua comentando, dando like, engajando no conteúdo. É isso, galera. Falou, até a próxima.